O trajeto é bastante agradável. Faz sol, o céu está azul. E o clima é de assassinato. Oi, gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul. Hoje tem resenha de um lançamento de romance policial cheio de comédia. Eu vou falar com vocês sobre O Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman, que vai ser lançado na próxima quinta-feira, como deveria. A edição que eu tenho aqui comigo é a do Clube Intrínsecos. Eu já falei aqui do clube no canal, eu vou deixar aqui o vídeo para vocês assistirem e saberem todos os detalhes, caso vocês queiram assinar esse clube também. Mas a edição comercial que vocês vão poder encontrar nas livrarias vai vir com essa capa aqui, que eu achei bem legal também. Eu vou deixar o desenho dela aqui no cantinho também para vocês darem uma olhada. Então, a partir do dia 10, ela já vai estar disponível, mas se você quiser já reservar o seu em pré-venda, ele está disponível na Amazon, você pode comprar com o meu link e ajudar o canal a crescer. Antes da gente falar da sinopse, já deixe seu like, se inscreve no canal, porque é muito importante aqui para o meu trabalho. E vamos à sinopse. Toda quinta-feira, em um retiro para aposentados do sudeste da Inglaterra, um grupo de idosos se encontra para, segundo consta na agenda de reunião, discutir ópera japonesa. Mas não é bem isso que acontece ali. O que a Elizabeth, o Ibrahim, o Ron e a Joyce realmente fazem toda quinta-feira é debater antigos casos da polícia que nunca foram solucionados. Aos 70 e poucos anos, os integrantes do Clube do Crime das Quintas-Feiras não são exatamente a equipe de detetives mais convencional, mas eles são apaixonados por solucionar crimes. E aí que o empreiteiro que trabalhava com obras ali no retiro é encontrado morto, e o Clube do Crime então tem essa oportunidade de seguir as pistas de um caso que tá acontecendo agora, que não é um caso fechado da polícia. E assim os quatro amigos embarcam numa aventura que envolve vários segredos e perigos, acompanhado por dois policiais que não estão tão a bordo do que eles estão fazendo, mas ao mesmo tempo se divertem com a situação, que são a Dona, uma moça jovem que chegou há pouco de Londres, e ela tá louca pra trabalhar num caso realmente importante, e o Chris, que é o chefe da investigação. O autor do livro, Richard Osman, é um apresentador britânico de TV, então é de se pensar que esse livro seria bastante aguardado, mas mesmo assim eu achei um pouco estranho o jeito como a editora Intrínseca tava falando desse livro antes de ele chegar no clube, porque o que eles falam é, abre aspas, um fenômeno editorial que o mundo não via desde o lançamento de Harry Potter. E eu achei isso difícil de acreditar, porque não sei se vocês lembram de como eram os lançamentos de Harry Potter, mas as pessoas acampavam no dia anterior em frente às livrarias para serem as primeiras a comprar o livro. Teve até vazamento de partes de Harry Potter do mesmo jeito que tem vazamento de filme às vezes. Era uma loucura e daí eu acho um pouco estranho comparar qualquer lançamento com o Harry Potter porque eu nunca vi nada parecido. Talvez em outros fenômenos adolescentes, como foi Crepúsculo, também tinha toda uma loucura nas vendas quando chegava um livro novo, mas eu não vi nada semelhante acontecendo com o Clube do Livro das Quintas-Feiras. E achei esquisito porque eu acompanho bastante o cenário editorial internacional para saber quais que vão ser os livros que vão vir para o Brasil e o que vai vir como o livro mais aguardado. Eu tenho que saber sempre o que eu preciso estar atenta para trazer para vocês o mais rápido possível. E mesmo assim eu não tinha escutado falar desse livro nenhuma vez. Talvez só não estivesse sendo falado nos meios que eu sigo, mas mesmo assim achei um pouco esquisito, achei um certo exagero essa descrição como um fenômeno editorial equivalente a Harry Potter. Mas descobri hoje mesmo que vai realmente ser uma série de livros e que vai vir o resto da série para o Brasil. O próximo livro já foi anunciado para chegar aqui em setembro. O título, numa tradução literal minha, é O Homem que Morreu Duas Vezes. Mas você pode ler O Clube do Crime das Quintas-Feiras como um livro único. Você não precisa necessariamente ler ele e continuar lendo toda uma série. Eu sei que muita gente se incomoda com esse tipo de coisa, que não quer começar a série de jeito nenhum. Ao contrário de mim, que tem muitas séries rolando ao mesmo tempo. O mistério desse livro se resolve nele mesmo. Não vai ficar coisas para serem resolvidas nos livros seguintes, tudo acaba nesse e você pode ler só esse livro. Agora passando as minhas opiniões sobre o Clube do Livro das Quintas-Feiras. Eu não sou a maior fã de romance policial, pelo menos não tanto de algum que eu tenha lido até hoje, e nesse aspecto a minha opinião não mudou tanto com relação a esse livro. E eu já vou explicar porquê, mas primeiro eu quero falar da minha coisa favorita sobre o Clube do Crime das Quintas-Feiras, a comédia. Eu sinto que esse aspecto humorístico era uma coisa que estava faltando nas minhas leituras desse ano. Então eu fiquei bastante feliz de encontrar isso aqui. Tudo é narrado num tom bastante divertido e eu acho que o fato dos personagens serem idosos também contribui para essa vibe, porque a gente vê eles tendo que lidar com diversas situações da modernidade, e é mesmo com relação ao assassinato, e eles se divertem muito desvendando o assassinato, então são situações engraçadas da gente ver esses personagens, ao mesmo tempo que eles são fofinhos. Eles lembram um pouco a sua avó, a sua tia mais velha. Então realmente o autor escreve de uma maneira muito divertida e com personagens cativantes e carismáticos. Vou ler para vocês duas frases que eu adorei. O trajeto é bastante agradável. Faz sol, o céu está azul e o clima é de assassinato. Eu gosto dessa frase porque ela mostra o quanto esse grupo de idosos está se divertindo com a situação de ter um homicídio para desvendar.
E isso é um aspecto importante do livro, a diversão. Justamente porque a gente muitas vezes não tem essa noção de que o idoso também se diverte, o idoso também se apaixona, o idoso também faz novas amizades e experimenta coisas novas. Isso me parece muito importante, principalmente durante essa pandemia de coronavírus, que é uma doença que afetou e continua afetando muitos idosos, tanto pela própria doença quanto pela solidão que eles acabam enfrentando com essa situação toda. Porque muita gente fala, mas fulano já era velho. Mas não é porque você ficou velho que você ficou menos humano. Você continua tendo direito a uma vida cheia de amor e diversão, com amigos, com comida boa, com bebida boa, com festa. Talvez com uma investigação de homicídio, se isso for o que você curte. Nesse caso, eu indico a série O Caso Evandro no Globoplay. Mas se você prefere podcast, também está disponível em podcast em qualquer plataforma que você procurar. É muito interessante essa investigação e é uma produção brasileira, então se você tiver interesse nesse tipo de tema, você tem essa opção para assistir ou para escutar. Então o livro traz bastante esse tema da vida do idoso como uma coisa que pode ser divertida e cheia de coisas novas. E é muito bom ver esse tipo de personagem sendo retratado numa história. Isso me lembra muito o seriado Grace and Frankie, que é uma série de comédia sobre duas senhoras com 70 e poucos anos que acabam se divorciando de seus respectivos maridos depois que eles revelam que eles são gays e estão apaixonados um pelo outro. Elas acabam vivendo juntas numa casa de férias que eles tinham numa praia e vivendo várias situações divertidas, inclusive no âmbito sexual, no âmbito amoroso, que é uma área em que muitas vezes a gente não vê os idosos sendo retratados. E é uma coisa que a gente vai ter presente aqui na personagem da Joyce, no Clube do Crime das Quintas-Feiras, porque ela começa a se apaixonar por um homem, e ela parece ter ali a crushzinha, coisa que você tem quando você é jovem também. Então, muito importante ter esse tipo de representação, esse tipo de personagem. Outra frase que eu achei engraçada foi a seguinte: o padre Mac fez o sinal da cruz diante do pedestal, aos pés de Cristo, mas sem se ajoelhar, pois artrite e catolicismo não combinam. Essa eu só achei engraçada mesmo e eu acho que é um bom exemplo do que vocês vão encontrar nesse livro em termos de tom da narrativa, em termos de humor. Eu também gosto muito de uma cena que foi a minha favorita no livro todo, com certeza, que é o momento em que os dois policiais que eu citei antes, o Chris e a Donna, estão conversando com o pessoal do Clube do Crime das Quintas-Feiras sobre o assassinato, e a todo momento a conversa é interrompida por comentários aleatórios, ou por outras conversas que se sobrepõem a essa conversa, e daí eles voltam pra investigação ao mesmo tempo. Tem uma personagem que passa a cena toda falando de bolo no meio da conversa sobre uma investigação de homicídio. É um caos, eu amei. E eu acho interessante porque a gente conversa desse jeito, de fato, muitas vezes quando a gente tá em grupo. A gente realmente conversa com vários assuntos se atropelando, com todo mundo se interrompendo, e eu achei que isso criou uma cena muito divertida. Um caos organizado. Então, pra mim, essa parte da comédia foi nota 10, foi o melhor aspecto do livro pra mim, foi o que fez ele se destacar. E eu tava preparada até então pra dar nota 4 pro livro, não nota 5 porque eu não senti tanto uma conexão, assim, emocional. Pra mim, a nota 5 tem que vir no coração, né, gente? Mas pra mim, nota 4 é uma ótima nota, porém eu acabei dando 3,5 pela questão do mistério. A resolução não é ruim de forma alguma, inclusive teve vários plot twists, e eu não tinha descoberto o final antes da hora, o que é sempre uma preocupação quando eu tô lendo esse tipo de livro, porque eu tenho uma tendência a ficar pensando demais, tipo, eu paro de ler um pouco antes de dormir. Antes de pegar no sono, eu fico pensando na história, tentando resolver o crime, e quando eu vejo eu resolvi. E aí eu fico irritada porque eu não queria ter resolvido o crime. Mas não foi o caso desse livro, esse realmente eu não descobri o crime até o final. Então não é um final previsível, pelo menos do meu ponto de vista. Em alguns momentos parece que vai ser, mas aí a história dá uma chacoalhada. E você vê que não é bem aquilo que você estava pensando. Mas ao mesmo tempo eu sinto que um motivo pra isso, de eu não ter tido nenhuma ideia de quem que seria o assassino, nem descoberto o que estava acontecendo, é que não realmente tinha pistas ao longo do livro que pudessem te levar à resposta certa se você pensasse o suficiente ou se você pensasse das maneiras corretas. E eu achei um pouco chato não ter o que descobrir, porque chegou no final do livro, foi me dada a explicação do que realmente aconteceu e eu fiquei, ok. Eu acharia imensamente mais divertido se eu pudesse ter passado o livro todo tentando montar o quebra-cabeça. Mas no fim das contas acabou não tendo essas diquinhas que você poderia talvez pegar, talvez não, que pode ser que passe despercebidas e você só depois do final vai pensar, bah, aconteceu aquela coisa, deveria ter me ligado que era a resposta. Então essa foi a minha sensação, pelo menos, de que teria sido mais divertido se tivesse algumas pistas no meio do caminho. Talvez eu deva ler Agatha Christie, vocês já me falaram pra eu ler Agatha Christie. Vamos ver se vem aí depois da Prime Day, vai ter Prime Day, gente, em breve, fiquem atentos. Vamos ver se entra uns Agatha Christie em promoção pra eu ter essa experiência e trazer pra vocês se eu curtir mais ler Agatha Christie. Talvez seja o mistério que tá faltando na minha vida. Mas eu acho que parte da minha decepção com relação ao mistério em Clube do Livro das Quintas-Feiras é porque eu tinha acabado de ler Mistborn no Império Final. Eu comentei rapidamente sobre esse livro no meu vídeo anterior, porque eu quis falar um pouco da personagem principal, a Vin, mas o vídeo sobre toda a trilogia vai vir ainda esse mês, que eu tô terminando o último livro. Terminando é uma palavra forte, eu tô em 20 e poucos %. Mas por hora eu acho que basta vocês saberem que a minha coisa favorita sobre o Império Final foi o nível de foreshadowing.
Pra quem não tá familiarizado com o termo foreshadowing, ele é basicamente uma regrinha que diz que se você vai matar o seu personagem de tuberculose na página 80, ele precisa tossir na página 8. Porque se ele não tossir na página 8, isso é só um exemplo, vai ficar parecendo que você enganou o seu leitor, que você chegou na página 80 e você simplesmente decidiu matar aquele personagem, sem nenhum aviso, que o leitor poderia ter percebido ou não. Isso faz o leitor perder a sensação de que tinha algo sendo construído desde o início, e que ele simplesmente não notou na página 8 porque naquela hora tossir não parecia tão importante quanto acabou sendo. Aí ele vai chegar na página 80 e vai pensar, realmente o personagem já estava com tuberculose esse tempo todo, isso eu não notei. Tem vezes que você só vai notar essas coisas quando você for reler o livro. E eu nunca vi ninguém fazer foreshadowing tão bem quanto o Brandon Sanderson em O Império Final. Ele faz isso diversas vezes para diversas situações, e em todas elas, depois que eu percebi o que tinha acontecido, eu fiquei, caraca, eu sou burra. A resposta estava na minha frente esse tempo todo e só eu não vi. E nem é um suspense, é um policial, é uma fantasia. Cheguei ao cúmulo de descobrir que a resposta para tudo estava na primeira página. Aí você vai pensar, mas Júlia, você já me falou que a resposta está na primeira página, agora eu vou lá ler e não vai ser surpresa. Vai ser sim, porque você não vai perceber qual que é a resposta que está na primeira página, eu duvido. Então acabou que, em comparação, o Clube do Crime das Quintas-Feiras não teve o mesmo nível de foreshadowing, que é uma coisa que eu acabei gostando muito. Mas também não sei se alguma coisa chega perto do nível que o Brandon Sanderson fez isso nesse livro. Talvez a Agatha Christie, vamos ver. Bom, mas essa foi a minha resenha do Clube do Crime das Quintas-Feiras. Com certeza o livro mais engraçado que eu li até agora. E eu acho que ele vale a pena, sim, pela diversão e pelos personagens. E se você curte mais livro policial, mesmo que não tenha tantas pistas ao longo do caminho, eu acho que também é legal pra você. Eu leria só pela comédia, porque pra mim foi ótimo. E por hoje é isso, gente. Não esqueça de deixar seu like e de me seguir nas minhas redes sociais. Agora também estou na Twitch pra gente fazer uns sprints de leitura noturnos ou no final de semana. Me sigam lá também pra gente ler junto, pra conversar ao vivo. Até a próxima!